Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 33, nós encontramos esta palavra de Jesus: você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Jesus está aqui repreendendo São Pedro, porque Jesus acaba de ser repreendido por ele. Jesus fez o seu primeiro anúncio da paixão. Está no capítulo 8 de Marcos, no versículo 31. O segundo anúncio da paixão está no capítulo 9, no versículo 31. E o terceiro anúncio no capítulo 10, o versículo 32. São 3 anúncios da paixão. Pedro tem o seu coração entristecido ao ouvir da boca de Jesus que ele iria morrer. Pedro então o chama num lugar à parte e o repreende. Ou seja, Pedro não queria que Jesus sofresse. Gente, isso é o pior que pode acontecer na nossa vida, é você querer ensinar a Deus. Pedro está ensinando a Jesus o que é que ele deve fazer ou não fazer. Pedro quer que as coisas sejam do jeito dele, e nós precisamos deixar que as coisas sejam do jeito de Deus. Todas as vezes que você quer que as coisas sejam do seu jeito, no presente pode ser doce, mas o futuro é amargo. Mas quando você aceita a vontade de Deus, o agir de Deus, no presente as coisas podem ser um pouco amargas, mas o futuro será doce. Deixe a Deus fazer, deixe a Deus agir. Você que já tentou fazer do seu jeito e deu errado, faça agora do jeito de Deus. Aqui está a razão da reprimenda de Jesus a Pedro: afasta de mim, Satanás. Por que Jesus chama Pedro de Satanás? Pedro estava com um demônio? Claro que não, meus irmãos. É porque o primeiro interessado que não acontecesse a morte de Jesus na cruz é o demônio, porque ele não tinha nas garras, ele tinha a humanidade nas suas garras, e Jesus com a sua morte nos libertou. Então quando ele diz para Pedro: afasta de mim, Satanás, ou seja, você não está pensando como Deus, você está pensando como os homens. Eu falava na pregação da missa de hoje, você pode assisti-la, é a pregação antes dessa, sobre a confusão na cabeça de Pedro entre o bom e o bem. Pedro queria o bom para Jesus. E qual é o bom? Que Jesus não sofresse. Jesus queria o bem, que era ofertar a sua vida. Nem tudo que é bom faz bem, nem tudo que faz bem é bom. O cristão discípulo, ele não busca apenas aquilo que é bom. Quem busca apenas aquilo que é bom são as pessoas do mundo. Por isso terminam sofrendo. Precisamos buscar o que faz bem para a nossa vida, o que faz bem para a nossa alma, o que faz bem para a nossa caminhada. E eu quero refletir com você rapidamente esta questão: você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Nós precisamos, meus irmãos, pensar segundo os padrões de Deus. E muitas pessoas, até que estão na igreja, elas pensam com a cabeça no mundo. É o que eu mais vejo: gente que está na igreja, mas que tem a cabeça mundana.
Cuidado para você não escutar da boca de Jesus: afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens. Eu alenquei aqui, fruto da minha oração, 7 situações diferentes daquilo que Deus quer e daquilo que o mundo oferece. Poderia ser até 14, eu lembrei depois de outras. A questão da família, como que é a família para Deus, como que é a família para o mundo. A questão do casamento, como que é o matrimônio para Deus, como que tem sido o casamento para o mundo. A questão da modéstia, como que Deus quer que nos vistamos, como que o mundo quer que nos vistamos. Olha como que é tudo bem diferente. Mas vamos aqui a 7 que eu já tinha rezado e preparado para partilhar com você. Primeiro, Deus, Ele pensa na eternidade. O homem pensa no imediato. O pensamento de Deus está voltado para o que é eterno, que vai além deste mundo. Deus quer a nossa salvação, Deus quer a nossa vida eterna. É por isso que eu abro mão de pequenas coisas aqui embaixo, para que eu possa estar com o Senhor lá em cima. O mundo não. O mundo pensa na eternidade? Não. O mundo pensa no imediato. O que vale é o aqui e o agora. O que vale é ser feliz no aqui e no agora. O que vale é o prazer no aqui e no agora. Então veja como é diferente a pessoa que pensa como Deus e a pessoa que pensa como o mundo. O que é que o mundo mais diz hoje? O que vale é ser feliz. Eu estou vivendo o aqui e agora, eu não sei se amanhã eu estou vivo. Isto é o pensamento do mundo. Afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do mundo. Muitas pessoas buscam no aqui e agora a satisfação imediata e o prazer passageiro. Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumulem para vocês tesouros no céu. O mundo olha aqui, Deus olha a eternidade. O homem de Deus busca o céu, enquanto o homem do mundo busca prazer e riqueza aqui. Segundo, Deus valoriza o amor sacrificial. O homem valoriza o egoísmo. Quem pensa como Deus oferece um amor que é capaz de ir ao sacrifício. Quem pensa como o mundo terá um coração egoísta. Deus pensa em amor, um amor que sacrifica, um amor que pensa no outro, um amor que é caritativo, um amor que é oblação. O pensamento do mundo muitas vezes é egoísta. Deus vai dizer para nós: o outro primeiro. O mundo vai dizer: eu primeiro. Enquanto o homem de Deus vive para servir, o homem do mundo vive para ser servido. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Cuidado, se você não ama com amor sacrificial, afastai-vos de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas do mundo. O verdadeiro amor é incondicional, é sacrificial. O amor do mundo é interesseiro e egoísta. Terceiro, Deus pensa no perdão.
O homem pensa na vingança. Se você pensa como Deus, você haverá de perdoar. Se você pensa como os homens, você haverá de se vingar. Deus nos ensina a perdoar até os nossos inimigos. O mundo não. O mundo nos ensina a revidar, a pagar com a mesma moeda. Toma lá, tacar, toma lá. Totalmente diferente o pensamento de Deus e o pensamento do homem. Enquanto o homem de Deus perdoa, o mundo nos ensina a vingança. Mateus 5:44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Isso é pensar como Deus, é não receber a reprimenda de Pedro. Afasta de mim, Satanás, você que não perdoa, você que vinga, você que paga a mesma moeda. Você não pensa como Deus, você pensa como os homens. Enquanto o mundo valoriza o ressentimento, Deus valoriza o perdão. Quarto, Deus pensa na humildade, o homem no orgulho. O pensamento de Deus está voltado para os humildes. Jesus se humilhou até a morte, e morte de cruz. O mundo não. O mundo não valoriza a cruz, o mundo valoriza a marca, o dinheiro, o poder, o ser melhor que o outro, o ser maior que o outro. O homem de Deus busca a glória de Deus. O mundo busca a sua própria glória. Marcos 10:43. Quem quiser ser o maior, seja o que serve a todos. O mundo exalta o orgulhoso, Deus exalta o humilde. Quinto, Deus pensa em sofrimento como caminho para a glória. O homem pensa em fugir do sofrimento. Deus não vê o sofrimento como algo destrutivo, mas como algo que faz parte do nosso caminho de santificação. Ninguém ama o sofrimento, mas ele bate à nossa porta, nós o acolhemos como um sinal de que Deus trabalha em nós. O mundo, ele evita a todo custo o sofrimento e busca conforto e facilidade. O que se vende hoje mais na TV e na internet? O que promete conforto e facilidade. Ah, isso aqui vai facilitar a sua vida. Aí eu quero. Conforto. Aí eu quero. Cruz. Eu não quero. Viu? O mundo pensa de um jeito, Deus pensa do outro. O homem de Deus vê o sofrimento como oportunidade de purificação, de redenção. O homem vê o sofrimento como aniquilação. Marcos 8:34. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. A missa de hoje: tome a sua cruz e me siga. O homem de Deus abraça a cruz. O mundo está igual o diabo, foge da cruz. Se você não abraça a cruz, você vai escutar de Jesus: afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Sexto, Deus pensa no serviço ao próximo. O homem pensa em si mesmo. Deus nos ensina que a verdadeira grandeza é você ajudar. Não há coisa melhor para o cristão do que ser útil. Em que posso te ajudar? O mundo é o contrário. O mundo pergunta: em que você pode me ajudar? Quem pensa como Deus gosta de ajudar. Quem pensa como o mundo só quer ser ajudado. O mundo nos diz
que devemos procurar o próprio bem. Deus diz que devemos procurar o bem do outro. O homem de Deus, ele vive para servir. O mundo nos ensina a viver para ser servido. Marcos 10, 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo. Servir é o caminho para Deus. Ser servido é o caminho do mundo. Você pensa nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? E por último, sétimo, Deus pensa na fé, o homem pensa na lógica. Deus nos chama a viver pela fé. E o que é fé? É a posse antecipada daquilo que não se vê. O mundo vai dizer: se eu não vejo, eu não creio. São lógicas diferentes. Se você pensa como Deus, você vai buscar a fé. Se você pensa como os homens, você só aceita aquilo que é da lógica. O homem de Deus, ele vive o sobrenatural. O homem do mundo, ele vive somente o natural. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Enquanto o mundo procura argumentos puramente racionais, o homem de Deus, ele vive pela fé. Meus irmãos, estes 7 caminhos, eu poderia aqui colocar tantos outros. Em breve, se Deus quiser, eu estarei disponibilizando num livro todos os esquemas dessas pregações que eu já fiz. Esta é uma que vai estar numa das primeiras. Lá, só que não haverá 7, lá serão 14 pontos. Mas esses 7 já serve para você pensar o seguinte: espera aí, eu estou pensando nas coisas de Deus ou estou pensando nas coisas dos homens? Se eu penso na eternidade, eu penso como Deus. Se eu penso no imediato, eu penso como os homens. Se o meu amor é sacrificial, eu penso como Deus. Se o meu amor é egoísta, eu penso como os homens. Se eu perdoo, eu penso como Deus. Se eu me vingo, eu penso como os homens. Se eu penso na humildade, eu penso como Deus. Se eu sou guiado pelo orgulho, eu penso como os homens. Se eu vejo o sofrimento como caminho de santificação, eu penso como Deus. Se eu fujo do sofrimento, eu penso como os homens. Se eu estou a serviço dos outros, eu penso como Deus. Se eu quero que os outros me sirvam, eu penso como os homens. Se eu vivo pela fé, eu penso como Deus. Se eu vivo só pelo racional, eu penso pelos homens. O que eu quero ouvir da boca de Jesus? Afastai-vos de mim. Afasta de mim, Satanás. Você não pensa como Deus, você pensa como os homens. Ou aproximai-vos de mim, porque você não pensa como os homens, você pensa como Deus. Eu não quero estar afastado, eu quero estar pertinho. Pensemos como Deus. São 2 caminhos, meus irmãos. Não é um caminho do meio. São 2 caminhos. Ou você está na de Deus, ou você está no do mundo. Ou você está na conversão, ou você está na perversão. Ou você está indo para o céu, ou você está indo para o profundo do inferno. Não há um outro caminho para nós. São 2 caminhos. Leia, eu não vou ler agora, mas reze o Salmo número 1. Como chama o Salmo número 1? Os 2 caminhos. Não há um caminho do meio. Então hoje nós precisamos entender: Deus me chama a pensar nas coisas do alto e a não a viver como o mundo. O fim daqueles que são de Deus é a eternidade.
O fim daqueles que são do mundo é o remorso e o sofrimento. Por último, cito Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem. O que é amoldar? Moldar, esculpir, é você dar forma. O mundo quer nos amoldar no molde do mundo. Deus quer nos amoldar no molde de Cristo. Sabe como que é feito o molde do mundo? Silicone, molinho, gostosinho. Sabe qual é o molde de Deus? A cruz. Por isso que pouca gente quer se amoldar nas coisas de Deus. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu quero pensar as coisas de Deus, eu quero sentir as coisas de Deus, eu quero fazer as coisas de Deus, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita é só a vontade de Deus. O mundo, ele não tem para o cristão coisas boas, tem coisas más. Ele não é agradável, ele é desagradável. Ele não é perfeito, ele é imperfeito. Boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Lembra que Jesus rezou para os discípulos? Ele reza por nós. Pai, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo pelos meus, aqueles que tu me destes. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Lembro-me do falecimento de Teresinha de Lisieux. Quando ela estava nos seus últimos momentos, ela balbuciou: Pai, estou voltando para casa. Ela estava no mundo, ela não era do mundo. Que a nossa mente seja renovada, para que possamos pensar como Deus e não como o mundo. Anote aí na sua Bíblia, Romanos 12, 2. Não se conforme com este mundo, mas transforme, a começar da mente. Transformai-vos a vossa maneira de pensar. Eu quero pensar como Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, porque por mais difícil que seja, nós queremos viver do jeito de Deus, porque Deus sabe mais do que eu. Eu vejo o presente, Deus conhece o meu futuro. Quantas e quantas vezes, Senhor, eu quis ensinar a Deus, eu quis que as coisas funcionassem do meu jeito, e eu fui neste momento merecedor daquela repreensão que Pedro levou no Evangelho: afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens. Quantas vezes eu pensei as coisas do jeito dos homens e não do jeito de Deus.
Mas neste momento de adoração, em que nós nos abrimos ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa agir nos nossos corações, nós queremos ouvir da boca de Jesus o contrário. Não um afasta, mas um aproxima. Porque no evangelho de hoje, antes de Jesus repreender Pedro, o evangelho diz que ele olhou para os discípulos e disse a Pedro, depois que ele fala para Pedro, afastai-vos, ele olha para os discípulos e diz, aproximai-vos. Ele chama a multidão e os discípulos para perto. Ou seja, Pedro foi chamado naquele momento a uma renúncia. Qual a renúncia de Pedro? A não querer educar Deus, a não querer viver do seu jeito, mas do jeito de Deus, da maneira de Deus, na hora de Deus. Renunciar é reencontrar-se. Pedro está sendo chamado a este reencontro com a vontade de Deus. Jesus quer dizer a nós, vem, aproxime. Você não vive do jeito do mundo, você vive do jeito de Deus. Meus irmãos, o que é que o demônio mais deseja? Que você viva do jeito do mundo, que você pense do jeito do mundo, que você haja do jeito do mundo. E veja que o diabo tem uma boa assessoria, revistas, programas de TV, filmes, séries, reality show, entrevistas, tudo dizendo para você, viva como o mundo, assim é que está certo. Perdoar é para bobo, você tem que se vingar. Servir o outro é trouxa, você tem que ser feliz. Buscar a eternidade é ilusão, vivo aqui agora. Não abrace a cruz, abrace o prazer. Fuja do sofrimento, busque somente o que é bom. E daí por diante. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós não pensamos como o mundo. As pessoas que mais pensam como o mundo são aquelas que mais dizem, mas as coisas mudaram, o mundo mudou. Não é assim que o povo fala, gente. Ninguém diz assim, Deus mudou, a palavra de Deus mudou. Não, eles vão dizer, o mundo mudou. Exatamente, os que são do mundo agradarão as mudanças do mundo. Os que são de Deus permanecerão fiéis à palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não. Aqui está o desafio de ser cristão. Aqui está o desafio de, no mundo de hoje, pensar nas coisas de Deus. Neste momento, junto com o incenso que mais uma vez colocamos, eu convido você a depositar aos pés de Jesus as dificuldades que você enfrenta em viver como os que são de Deus. Quais as dificuldades que você enfrenta por não pensar como o mundo? Dificuldades onde você trabalha, onde você estuda, na sua roda de amizades, na sua família, com os seus parentes.
Como é difícil, meus irmãos, você que pensa nas coisas de Deus, conviver com quem só pensa nas coisas do mundo. Falta até assunto. Você não sabe nem o que você conversa, porque as pessoas só falam das coisas do mundo, e você gosta de falar das coisas de Deus. A pessoa, ela está hipnotizada pelas coisas do mundo, e você está livre, porque você pensa nas coisas de Deus. Então coloque aqui as dificuldades que você tem em continuar pensando e vivendo as coisas de Deus. Em continuar pensando e vivendo as coisas de Deus. Faça a sua oração. Converse agora com Jesus. Que possa ressoar nos nossos corações a reprimenda que Pedro recebeu. E Pedro recebendo está extensivo a todos nós. Você não pensa nas coisas de Deus. Você pensa nas coisas do mundo. Por isso, afasta-te de mim, Satanás. Traga isso em oração. Nós podemos colocar na presença do Senhor aquilo que não entendemos. É no momento do sofrimento e da dor em que as perguntas não são respondidas, em que nós devemos nos lançar com confiança no colo de Deus, que é misericórdia. Que se você acredita que Deus é o seu auxiliador e que Ele caminha ao seu lado, nós não atribuiremos a Ele as dores e os momentos difíceis pelos quais passamos. Nós pedimos a sua ajuda para superar a dor, para superar o vazio, para, apesar de tudo, erguer a cabeça e continuar a caminhada. Deus, Ele tem duas maneiras de agir. A primeira é pela sua própria ação, e a segunda é pela permissão. Tudo que acontece, claro que tem a permissão de Deus, mas nem tudo é a vontade de Deus. Te dou um exemplo. Suponhamos que alguém pule de um penhasco amarrado no elástico. Qual que é a vontade de Deus? Que aquela pessoa tenha vida e vida plena. Mas por um motivo ou outro, não vamos aqui entrar nisso, aquele elástico ele se arrebenta, aquela pessoa ela falece. Qual foi a permissão de Deus aí? A lei da gravidade. Mas você não vai dizer que era vontade de Deus que aquela pessoa se arrebentasse lá embaixo. Então Deus ele age pela ação, quando Ele intervém, e Ele age pela permissão, quando nas leis da própria humanidade, as leis da própria natureza, Deus vai permitindo que as coisas aconteçam de acordo com as leis pré-estabelecidas. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a graça supõe a natureza.
Deus, ele age com a sua graça, mas ele vai atuar naquela natureza. É por isso que nós precisamos acreditar que mesmo no sofrimento e mesmo na dor, para nós que temos fé, Deus cuidou de nós ali. E Deus cuida de nós, porque Ele é auxiliador. É o que disse a leitura: o Senhor é meu auxiliador. E no momento que nós não entendemos, nós entregamos e confiamos. É aquele sofrimento do coração de João na última ceia. Ele queria impedir a morte de Jesus. Ele queria que tudo fosse diferente. Quantas e quantas vezes no nosso coração a nossa oração diz para Jesus: mas Senhor, eu queria que fosse diferente. Quantas e quantas vezes isso está no nosso coração: eu queria que fosse diferente. João também queria, mas ele não podia, além da sua prece, da sua presença. O que João faz? Ao invés do desespero, ele coloca a sua cabeça no ombro de Jesus, e ali ele encontra consolação. Talvez você está sofrendo porque não aconteceu como previsto, não aconteceu o que você pensava que aconteceria, e aquilo que você gostaria que acontecesse. Então este é o momento de você se lançar no colo de Deus e deixar Deus cuidar de você, deixar Deus carregar você, deixar Deus dizer: aproxime de mim. Você não pensa como o mundo, você pensa como Deus. E se assim você agir, apesar da dor, você estará em paz. Apesar da dor, você estará em paz. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que se encontra aqui conosco, e a milhares que nos acompanham Brasil afora, pela TV Evangelizar, pelos canais no YouTube, aplicativos, rádios irmãs. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas não entendem o que está acontecendo, mas te pedimos, Senhor, dá-nos um ouvido de discípulo e um coração dócil aos teus cuidados. Só Deus é capaz de curar a nossa dor. Só o Senhor é capaz de nos ajudar a carregar a nossa cruz. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que a perder por minha causa e por causa do Evangelho, este a salvará. Abençoe a água, peças de roupa, remédios, exames, fotos de família, chaves, carteiras de trabalho, pessoas doentes, famílias enlutadas, pessoas internadas, todo o material religioso. Que o Senhor nos visite e nos console com a sua bênção.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Assim seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 22, conforme a tradução é o 23, é o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, o Salmo do Bom Pastor foi escrito por um pastor de ovelhas, Davi. Muitos lembram do rei Davi, mas não se esqueça de Davi criança, de Davi adolescente. Ele era pastor de ovelhas e era um pastor zeloso, viu? Ele sabe os segredos do rebanho, ele sabe conduzir as ovelhas. O que Davi faz? Atenção aqui, ele vai olhar como que um pastor cuida de um rebanho, ele vai escrever isso na maneira como que Deus cuida de nós. Quando na igreja eu falo assim, Jesus chamou pescadores para serem pescadores de homens. Todos que estão na igreja entendem, mas quem é que tem a experiência? Quem que entende assim de maneira mais clara? Os pescadores. Quando na igreja tem gente que gosta de pescar, a pessoa logo entende. O bom pescador, ele não joga a vara em qualquer lugar, ele sabe aonde o peixe está, ele sabe o melhor horário, ele sabe o melhor anzol, a melhor isca, a melhor vara, qual é a melhor linha. Ele sabe que tem que ficar em silêncio, tem que ter paciência. Tem peixe que é no silêncio, tem peixe você tem que bater a vara, tem peixe tem que ficar com o anzol parado, outros você tem que ficar movimentando. Os segredos da pescaria são os segredos da evangelização. A mesma coisa acontece nesse salmo. O pastor de ovelhas, ele conhece as ovelhas, então ele pega todo o cuidado que ele tem com o bichinho, com o animalzinho, ovelha, e joga para os que são cristãos, ovelhas de Cristo. O salmo começa dizendo assim: o Senhor é o pastor que me conduz. Primeiro ponto do rebanho, da ovelha, ela se deixa conduzir pelo pastor, porque ela não tem senso de direção. Se você solta um rebanho, cada uma vai para um lado e elas nunca mais voltam, elas não sabem voltar. É por isso que o pastor,
ele caminha em 3 lugares no rebanho, e sempre com comandos na sua voz. O pastor caminha à frente, o pastor caminha no meio e o pastor caminha atrás. Quando ele caminha à frente, é para indicar o caminho. Quando ele caminha ao meio, é para caminhar junto e ver como as ovelhas se relacionam, se tem alguma doente, alguma com a perninha ferida. E quando ele caminha atrás, ele vê todo o rebanho e ele guarda a retaguarda. O Senhor caminha à nossa frente, ele caminha do nosso lado, ele caminha atrás de nós. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. A ele o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele é o pastor que me conduziu, ele é o pastor que me conduz, ele é o pastor que me conduzirá. Deixa Deus conduzir a sua vida. E se Jesus conduzir a sua vida, nada te faltará. Esse é o segredo. Como que nada me falta se você se deixa conduzir? Porque a ovelhinha que não se deixa conduzir, tudo falta para ela. Falta proteção, falta comida, falta bebida, falta sombra, falta sono, falta carinho, falta cuidado, falta remédio, falta tudo. Mas se aquela ovelhinha se deixa conduzir pelo pastor, aí não falta nada, que o pastor, ele vai arrumar tudo para ela. E o salmo continua: pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Ele sabe onde tem campos verdejantes. O que são esses prados que todo mundo fala, mas ninguém sabe? Prados é quando você passa numa região montanhosa, seca, que não tem nada, mas lá em cima tem uma planície onde cai o orvalho e lá tem um matinho delicioso para as ovelhas. A ovelha olhando de baixo, ela só vê as coisas secas, mas o pastor sabe, se subir lá em cima tem. Então a ovelha se deixa conduzir e ele leva para os prados e campinas verdejantes. Quando a gente está com fome, mas não é fome daqui não, é fome daqui, fome de carinho, fome de cura espiritual, fome de alegria, fome de completude. Deixa Jesus conduzir você. Ele conduz o rebanho para os prados e campinas verdejantes, ela haverá de conduzir você também, e lá ele leva o rebanho a descansar. Jesus vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados. E não é um cansaço de trabalho, não é um cansaço muscular. O cansaço muscular é muito fácil. Você está cansado, uma noitada de sono, meu filho, você acorda, não é esse cansaço. É o cansaço que não se descansa na cama, é o cansaço que não se descansa no sono, é o cansaço mental, o cansaço emocional. Há pessoas que me dizem: padre, eu estou cansado desse problema, eu estou cansado de lutar contra essa enfermidade, eu estou cansado de lutar para o meu casamento, eu estou cansado de instruir o meu filho que não quer saber de nada. Esse cansaço, quem que nos descansa? Jesus, o bom pastor. Ele quer descansar você, mas deixa ele te levar a esses lugares de descanso, assim como João, a colocar a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus, e descansar. Descanse o seu espírito e você estará forte e renovado em todas as áreas. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Por que para águas repousantes? Porque as ovelhas não sabem escolher água também não sabem. Tem uma poça de lama, elas estão lá. Tem uma água envenenada, alguém faz xixi numa poça, o pastor, não, eu vou levar vocês para as melhores águas. Eu sei onde as melhores águas estão. E aqui
são duas águas que Jesus quer nos conduzir: as águas do batismo e as águas do Espírito Santo. Ele quer nos dar a água do batismo, Ele quer nos dar a água do Espírito Santo, porque esta água haverá de restaurar as nossas forças. Meus irmãos, eu acho a água milagrosa, não sei se você acha. Tanto que a igreja tem água benta, aspersão de água benta, a água exorcizada. Veja um dia de trabalho, de calor, está todo cansado, suado, que é corpo pregando, ai, coisa ruim. Por isso que eu gosto de inverno, né? Tem gente que gosta. Ah, que calor. Aí você chega em casa, não estou aguentando nada, viu? Não estou aguentando nada. Aí você toma um banho. Meu filho, aquele banho é restaurador. Você achou que ia dormir? Se anima. Não vou dormir não, nós vamos sair. Eu estou bem agora. O banho descansa, o banho lava, a água restaura as nossas forças. O pastor sabe, um rebanho caminhou um dia todo, as ovelhinhas com a língua tudo para fora, o rebanho todo cansado. A hora que tem aquela água boa, elas bebem, e aquelas ovelhinhas que estavam tudo mortinha, fica tudo assim, entendeu? Restaurou as forças. É o que Jesus faz. Eu vejo umas pessoas andando por aí, ó, não tem? Umas ovelhinhas meio tristes, sabe? Gente, onde está a água do Espírito Santo? Onde está as promessas do nosso batismo? Esta água restaura a força das ovelhinhas e restaura a nossa. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Você quer conhecer um bom pastor? Veja a saúde das ovelhas. Ninguém quer saber se o bom pastor é bom pastor olhando para ele. O pastor, vem aqui, você é bom pastor? Eu sou. Não fale nada. Onde estão as suas ovelhas? Estão ali, deixa eu olhar. Você é bom pastor. O nome do pastor está no rebanho. Jesus cuida de nós para a honra do seu nome. Ele sabe qual é o caminho mais seguro. Por dois motivos. Há o caminho inseguro por causa de ladrões. Os ladrões ficavam escondidos, para a hora que passava o rebanho, eles iam puxando ovelha sem o pastor ver, ou lugares que o lobo queria atacá-las. Então o pastor sabe, esse caminho não é seguro, esse caminho é perigoso, nós vamos por este caminho aqui. E as ovelhas aceitam. O ser humano não aceita, né? Cabeça dura. Deus está falando: não se envolva com tal pessoa. A pessoa se envolve. Não vai em tal lugar. A pessoa vai. Não faça tal coisa. A pessoa faz. Não vou nem comentar, né? Dispensa comentários. Ele me guia no caminho mais seguro, pelo nome dele, Jesus, Yeshua, Deus salva. O caminho de Jesus me leva à salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. E a pergunta é: por que passar pelo vale tenebroso? Porque no alto verão os rios secam, os lagos secam, mas nos vales escuros o pastor sabe, lá embaixo tem água limpa, lá embaixo tem água fresca, porque lá a água não vai evaporar. Então ele entra com o rebanho no vale escuro e lá elas bebem. Mesmo na escuridão elas não têm medo. Por quê? Isso é bonito, gente, porque o pastor, ele canta qualquer música, ele canta, e enquanto o pastor está cantando, as ovelhas estão bebendo, e elas sabem, a voz do pastor tranquiliza o meu coração. Você sabia que Jesus canta para você? Quando você reza, Ele está cantando. Quando você lê a palavra, Ele está cantando. Quando você comunga, Ele está cantando.
Quando você está sofrendo, Ele acalma você pelo seu canto. Ele canta um canto novo. Ainda que você passe por um vale escuro da morte, você que está aí na depressão, ansiedade, você que perdeu um ente querido, você não precisa ter medo de nada. Nenhum mal você precisa temer. Ele está com você. Ele usa o bastão e o cajado. Isso dá segurança. O bastão é proteção, é disciplina. O bastão, ele bate no lobo, ele protege o rebanho. Só que o bastão tem uma outra finalidade. Essa aí ninguém gosta, né? É a verdade. É a verdade. Como assim, padre, verdade? Muitas das doenças de ovelha não se veem porque elas têm muita lã. Elas são cheinhas, né? Uma bolinha assim. Aí o pastor olha, essa ovelha está com saúde ou não está? A lã não fala nada. O que ele faz? Ele pega o bastão, que é um pauzinho, põe na lã e vai fazendo assim, ó. E ele vai entrando. A hora que chega na pele da ovelha, ele enfia a mão, tira o pauzinho e ele abre a lã. Ele vai ver o quê? A pele da ovelha. Não pode estar descamada, não pode estar avermelhada, não pode estar embranquiçada. Ela tem que ser um rosinha, bem bonito. Entendeu o bastão? Jesus não quer ver a nossa aparência, não. Ele quer chegar na essência. Esse bastão dele hoje, ele não está abrindo lã, ele está abrindo o peito. Ele quer chegar no nosso coração. Não, eu não quero ver aparência, eu quero ver como está o seu coração. É o bastão, é a proteção, é a verdade. E tem também o cajado. O cajado é o apoio. Não sei se você já viu o báculo. Ele é assim, né, ó. Por que isso aqui? É para pôr na cabeça da ovelha, no pescoço. Uma ovelhinha caiu, ele põe na cabecinha dela, ele puxa. Uma ovelha está longe, ele põe e ele puxa. A ovelha rebelde, ele na cabecinha dela, tim, vem para cá, você vai se perder. Ela vem, correção, por amor. Eles me dão segurança. Assim como o pastor conduzia aquelas ovelhinhas, Jesus quer nos conduzir também à verdade. A verdade que me dá segurança. A segurança não vem de alarme, não vem não. A segurança vem do Senhor. A segurança vem da verdade. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Essa palavra mesa, é porque aqui é traduzido por mesa, né? É platô. O que é platô? São as pastagens de verão, são os matos primeiros, tudo seco, vem aquela chuvinha, sai aquele tanto de broto, aí a grama que as ovelhas mais gostam. Ele prepara à minha frente essa mesa, este platô. Só que depois do verão, quando chegam essas chuvas de verão, né? O lobo está com mais fome ainda. Então lá no alto do morro, o lobo está lá assim, ó. Só que o pastor está de olho no lobo e as ovelhas comendo. Ele prepara uma mesa à vista do inimigo. O inimigo não vem. Enquanto o pastor está ali, o inimigo não desce. Qual é este platô? Qual é esta mesa que Jesus prepara hoje? A Eucaristia, o altar da nossa igreja. Ele prepara bem à vista do nosso inimigo, que é o demônio. E enquanto Jesus está conosco e nós estamos com ele na Eucaristia, o demônio apenas nos olha de longe, ele não pode se aproximar. É assim que nós rezamos, bem à vista do inimigo, e ele nos rodeia. Ele não está no meio de nós. Quem está no meio de nós? O bom e o belo pastor. Outro sacramento aqui. Se lá as águas era o batismo, esta mesa que ele prepara é a Eucaristia. Com óleo ele unge a minha cabeça. Que óleo que é esse? Porque as ovelhas passam alguns perrengues. Tem uma mosca, é tipo a nossa varejeira, mas ela
do Oriente, né? Quando a ovelha está dormindo, ela respirando, o focinho dela é um lugar úmido e quente. A mosca, ela vai pousar e vai pôr os ovinhos dela no nariz da ovelha, e a mosca vai embora, e a ovelhinha está lá. Aqueles ovos, eles eclotem, saem umas larvinhas, e elas vão subindo no nariz da ovelha. Elas vão crescendo e começam a comer o nariz da ovelha por dentro. A ovelha começa com dor a estar cabeçada, ela fica dando cabeçada em toco, em pau. Aí o pastor sabe, essa ovelha está bichada, o verme subiu para a cabeça dela. Quanta gente está com a cabeça bichada, né, gente? Quantos vermes ainda na cabeça de uns aí, com cada pensamento, que Deus que me livre. O que é que o pastor faz para mosca não pousar? Ele unge a cabeça da ovelha, e aquele óleo tem um perfume que afasta essa mosca. Então a mosca fica rodando a cabeça da ovelha, mas ela não posa, né? Aquele que está ungido pelo Espírito Santo, aquele que tem a unção da palavra, essas ideias de gente cabeça vazia, ela fica rodando assim, mas ela não consegue pousar na sua mente. É por isso que ele unge a cabeça. Mas tem um outro motivo também. Tem ovelha briguenta. Tinha que ter, né? É ovelha que olha para outra e faz assim, é um duelo, elas vão e batem a cabeça. Só que a ovelha não é feita para ficar batendo cabeça uma na outra. O bode sim, o carneiro sim, ovelha não. Então elas machucam. O que é que o pastor faz? Olha quais são as duas mais briguentas e lambreca de óleo. Hora que uma vai dar a cabeçada na outra, elas escorregam e caem, e fica as patas para cima, e o pastor dá aquela risada, né? Elas vão e desistem de brigar, porque elas não conseguem brigar, elas deslizam. Esta é a unção dele também. As pessoas estão muito briguentas, ele vai ungir para que elas não briguem, para que elas se cansem, para que elas voltem à convivência. São os dois motivos da unção: as larvas no nariz e as ovelhas de cabeça dura. É o que nós temos no nosso meio: gente com a cabeça cheia de verme, cheia de pensamentos estranhos, e gente briguenta, que quer ser pastora, não quer ser ovelha, ela quer brigar com os outros. Por isso que ele unge a cabeça, né? E nós temos aqui a expressão: o cálice transborda, porque o pastor, ele tem do lado do corpo um caneco grande. Como ele é grande, ele parece um cálice. Quando a ovelha, ela fica resfriada mesmo, ele faz uma mistura de conhaque, água e vinho. Ele enche aquela taça e põe na boca da ovelha. Aquilo vai fazê-la melhorar. Qual que é o cálice que transborda? Nas ovelhas fracas, as resfriadas, as doentes. Aqui nós vemos claramente o óleo na cabeça, o sacramento da crisma, o cálice transbordante, a Eucaristia. Olha como que Davi, vendo o rebanho, ele vê também a igreja, as ovelhas, animalzinho, as ovelhas, nós que somos os cristãos. E por último, felicidade e todo bem hão de seguir-me. Claro, né, meu filho? Você com um pastor desse, como que não vai ser feliz e não vai ter todo bem? Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. Eu vou ser feliz só lá no céu. Não, é nesta vida. Todo bem nesta vida. Aí depois, e na casa do Senhor habitarei por tempos infinitos. A ovelhinha pode estar na água, ela pode estar na pastagem, ela pode estar no vale, ela pode estar no platô, mas onde é que a ovelha se sente melhor? Quando ela volta para casa. Eu posso dizer que a minha vida é essa: viajar não é ruim não, mas voltar para casa é melhor. Você pode viajar para onde for, pode ser um hotel, um resort, numa hora você começa a pensar assim: saudade da minha casa, saudade da minha cama, saudade do meu banheiro, saudade do meu sabonete. Nós estamos fora de casa. A nossa casa não é aqui embaixo não, nossa casa é lá em cima. Nós um dia vamos voltar para casa.
e habitaremos para sempre no templo do Senhor. No templo do Senhor. Este é o Salmo 22, uma releitura através do pastor de ovelhas, fazendo uma atualização para a nossa fé cristã católica. Simplesmente maravilhoso. É um salmo que precisávamos rezar mais, né? O Senhor é o meu pastor, é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Assim como o pastor cuida das ovelhas, Jesus cuida de cada um de nós. Mas não se esqueça, para Jesus cuidar de você, você precisa ser uma ovelha do seu rebanho. Simples assim. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que Jesus nos ajude a permanecermos firmes no seu rebanho, porque ali estaremos protegidos de todo o mal. Cantemos. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Exatamente isso, meus irmãos. É isso que nós queremos viver e não apenas cantar. Nós queremos viver sobre a condução do bom e do belo pastor. Tu és, Senhor, o meu pastor, e por isso nada faltará. Canta isso. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Graças e louvores se deem a cada momento
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Uma certeza que todos nós precisamos ter no coração é que Jesus, Ele tem cuidado de nós. Jesus nunca deixou de cuidar de nós. Mesmo que não entendamos as coisas que nos acontecem, mesmo nestas coisas, o Senhor cuida de nós. Claro, meus irmãos, que não é vontade de Deus que coisas ruins nos aconteçam. Deus, Ele não sente prazer com as nossas tristezas, com o nosso sofrimento. Aí existe o mistério do mal, a própria concupiscência, que são os pecados, o livre-arbítrio mal usado dos outros que nos fazem mal. Tem muita coisa em jogo aí. Mas nós sabemos que aconteça o que acontecer, o Senhor estará cuidando de nós. Nós queremos oferecer ao Senhor neste momento toda a nossa exaltação, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Nós colocamos aos pés de Jesus tanto o nosso agradecimento como os nossos pedidos. E neste incenso que agora nós ofertamos, assim como o incenso subirá aqui no nosso santuário, que suba a presença de Deus, as nossas intenções. Então você de casa, juntamente aqui com o nosso acólito, vai colocando o seu incenso. Aqui está a sua oração. Quais são as suas intenções para esta manhã? Nós estamos iniciando uma nova semana. Quais são os seus desafios para esta semana? Quais são os problemas que você precisa resolver esta semana? E a nossa oração, ela vai ganhando força quando nós rezamos juntos. E nós queremos cantar isso: Jesus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, mas eu peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Cante conosco, solte a tua voz em oração e coloque nos pés de Jesus as suas intenções. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Cante, solta a tua voz. Meu Deus, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos
Uma terceira vez, meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meus irmãos, isto é atitude de ovelha. Uma ovelha fiel ao seu pastor. A ovelha crê, a ovelha adora, espera e ela ama. E nós não estamos preocupados apenas com a nossa vida, mas com tantas pessoas que estão vivendo como ovelhas sem pastor. São aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não amam a Jesus. Senhor Jesus, bom e belo pastor, quantas pessoas estão agora conosco, como aquelas ovelhas que precisam de um cuidado especial. Exatamente isso, um cuidado especial. Lembrei-me agora, o Espírito Santo que vai trazendo essas coisas, né? Lembrei-me agora de uma quermesse que eu participei lá em Carmo do Cajuru, quando eu era padre lá. E numa praça lá em Angicos, as crianças correndo, brincando, me chamou a atenção uma família sentada aos pés da escadaria da igreja, onde uma criança até um pouco maior, seus 7, 8 anos, só ficava no colo da mãe, e os outros correndo. Aí uma criança chegava e falava assim: mãe, eu quero água. A mãe falava: pega aqui na bolsa. Eu quero um dinheirinho para comprar uma coisa. Pega ali com seu pai. No início eu pensava assim: aquela mãe trata os outros filhos com mais independência, mas ela puxa mais para aquele que só fica no colo dela. Aquele menino ali não desceu um momento. Depois que eu vi o que era, ela tinha, se eu não me engano, 4 filhos, uma menina e 3 meninos, e aquele menino no colo dela era doente, era uma criança doente. A mãe amava os 4, mas de quem ela cuidava mais? Do que mais precisava. Eu estou falando para você que está conosco nesta adoração. Talvez você seja esta criança doente, que precise de um carinho a mais. Talvez você seja esta ovelha sofrida, que precisa de um carinho a mais, de um cuidado a mais. Pegue no teu colo, Senhor, as pessoas que sofrem com depressão, ansiedade. Eu não sei como estão os índices de pesquisa, mas pelas pessoas que eu atendo, a ansiedade superou a depressão. As pessoas estão extremamente ansiosas. Pessoas com síndrome do pânico, pessoas com medo.
pessoas preocupadas. É momento, Jesus, de cuidar destas pessoas, colocar a tua mão chagada no coração destas pessoas e libertá-las de todo sentimento ruim. Famílias divididas, casais a ponto de um divórcio, uma separação. Meus irmãos, muitas pessoas não sabem um poder que Jesus tem, que vai muito além de uma cura física ou de milagre. Jesus, ele tem o poder de restauração. Ele restaura casamentos fadados ao fracasso, ele restaura famílias divididas, ele restaura a saúde a pessoas doentes, ele restaura aquilo que você perdeu. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu toque na nossa vida nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo teu amor derramado em cada um de nós, pela paz que nós sentimos agora em nosso coração. Quantas pessoas tiveram a graça de entenderem o Salmo do Bom Pastor, coisas que ali estavam escondidas e que tanta gente não sabia, e que a beleza não é apenas você saber, mas é você saber que você é aquela ovelha. Não é só saber, é viver aquilo ali. Jesus nos conduz para lugares de segurança, para lugares de descanso. O Senhor quer restaurar as nossas forças. O Senhor quer nos alimentar. O Senhor quer nos conduzir. E no Salmo acontece algo maravilhoso que eu gostaria de partilhar agora. Eu não disse antes. Se você vai do versículo 1 ao 3, você vê que é uma ovelhinha falando. Ele me leva para pasto, ele me dá água, ele me conduz. Aí nós temos o versículo 4, que é o vale tenebroso. Aí depois do vale nós temos assim: ele prepara na minha frente uma mesa, e meu cálice transborda. Eu estou falando agora para nós. Jesus não nos quer apenas como uma ovelhinha procurando mato e água. Não. Ele nos quer sentado com Ele à mesa. Ele nos quer oferecer o seu cálice. Então nós precisamos fazer essa transição de sair de ovelha para filhos sentados à mesa. E como que eu consigo fazer essa transição? É só passando pelo vale escuro, é só confiando, é só se deixando conduzir, é sendo protegido pelo bastão, conduzido pelo cajado, que nós sairemos lá na frente como filhos amados, sentados com Ele à mesa, bem à frente do inimigo, e o inimigo impotente. A única coisa que o inimigo faz, que o diabo faz, que o demônio faz, é olhar para a sua família de longe, porque Jesus ali está. É isso que nós queremos, é isso que nós tomamos posse nesta adoração. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe a cada pessoa que vai agora receber esta bênção. Você aí na sua casa, ei, você aí na sua casa, pare de fazer o que você está fazendo e vem aqui para perto da TV. Pare o almoço um pouquinho. Você que está aí na sala brincando, pare um pouquinho, chame a sua família, convide a sua família. É o momento da bênção.
É o momento da libertação, é o momento da graça, é o momento de olhar para Jesus e dizer a Ele: Tu és o meu pastor, nada me faltará. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que está agora conosco. Os objetos colocamos para esta bênção: peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas, tratamento médico, aliança, chave, documento, água, sal, todo material religioso. Com esta bênção, o Senhor nos prepara para as vitórias que hão de vir. Convido você também na sua casa, se você consegue, fique de joelhos, que nós receberemos agora a maior bênção de Jesus no Santíssimo Sacramento. Que Deus nos abençoe e que continuemos unidos como um rebanho daquele único pastor.